Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. E, de 2 semanas de intensa volatilidade e encerramos o último pregão antes das eleições, domingo. Encerramos aí com uma ligeira queda de 0,09, mas um saldo bem positivo. Afinal de contas, nós encerramos muito próximos da máxima do dia, dos 114.712, e um dia que foi muito pesado por conta da derrocada das ações das commodities metálicas. Vale caindo 5%, CSN caindo 6%, chegou a cair 7%, tá? Os Minas também caindo 4%, chegou a cair cerca de 6%. É por conta, os resultado de Vale, resultado de Uzi Minas foi um resultado do ruim, tá? E o mercado já esperava um resultado ruim, veio pior do que o esperado, em especial da Vale. E a CSN é a junção das duas, tem mineração e tem siderurgia. Então, você dobra o problema. Só se ela conseguir virar o jogo, trazer um resultado muito melhor do que esperado, que tradicionalmente não é assim. Então a gente teve esse peso forte das commodities, a gente sabe que ela tem um peso relevante dentro do Ibovespa, mas nós conseguimos encerrar na máxima do dia como? Primeiro, otimismo muito forte nos Estados Unidos, as bolsas lá, a gente vai passar um pouco nas bolsas, S&P subindo 2,5%, Nasdaq subindo 3%, num dia de forte recuperação das empresas de tecnologia, a Apple subiu 8%, as empresas do setor de petróleo, o setor petrolífero também indo muito bem, 2%, 3%, e tem um peso importante dentro das composições dos índices, em conta dos resultados acima do esperado da Exxon e da Chevron, e também vale chamar a atenção da manutenção do movimento de alta dos bancos, Eles que iniciaram a temporada de resultados semana passada, sexta-feira retrasada e semana passada, e eles seguem nesse processo de alta, numa reprecificação do mercado, esses papéis apanharam bastante ao longo desses últimos tempos, e eles vêm guiando o movimento de alta aí do S&P e do Dow Jones também, tá? E aqui a gente teve um belo movimento de alta, essa recuperação que a gente observou foi guiada em especial pelo setor financeiro, B3 subindo 2%, foi um bom desempenho, e as empresas também do setor doméstico, varejo, construção, liderando as altas em mais um dia de queda da curva de juros, desde que o Copom afirmou que vai manter os juros estável por um bom tempo, mas se o cenário de inflação seguir como eles estão esperando, uma queda, esse processo ele vai perdurar, se seguir o cenário de inflação, de redução de inflação como a gente vem acompanhando, vai seguir estável ou, como o mercado vem projetando, uma probabilidade de queda. Só se tiver algo muito fora da caixa aí em relação à inflação que o Copom pode adicionar mais uma alta, tá? Então, o mercado vem colocando isso na conta já faz um tempo, se você vê o viés da curva de juros, ela é para baixo. Isso ajudou também, o setor de doméstico, setor, varejo, essas coisas. Sem falar também que essa forte alta do mercado norte-americano, que derrubou as curvas de juros por lá, também ajuda aqui na percepção de risco, tá? E chamou a atenção também, a gente está aí nas vésperas das eleições, sábado tem pesquisa, mas hoje saiu uma pesquisa da Modal Mais e Futura, apontando que o Bolsonaro está com 47,2% e o Lula está com 46,6%, ampliando a vantagem, ainda empate técnico. Qualquer pesquisa está apontando empate técnico, então por isso que vai ser voto a voto no domingo, mas chamou a atenção que o Bolsonaro ampliou a vantagem frente à pesquisa anterior que eles fizeram do Modal Mais, que ele detinha 46,9%, tá? E mostrou também que ele tem vantagem em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que são três colégios eleitorais bem importantes na composição dos votos. Beleza? Então, são esses os fatos, que estão ocorrendo. Tem as questões também, da questão do plano do Lula, de responsabilidade fiscal, Meirelles pode aparecer no governo Lula, enfim, tem todo esse cenário aí acontecendo e tudo isso, finalmente a gente vai compreender o que vai acontecer no domingo e na segunda. Então, segunda-feira vai ser bem importante aí para o comportamento do mercado. Vamos ver se essa volatilidade contratada vai ser, de fato,
comprida. Pelo gráfico, né, e é isso que eu venho falando pro pessoal do Infobolso, pelo gráfico a tendência é de alta. Então a expectativa é pela manutenção desse movimento de alta. Então vamos ver se vai seguir o gráfico ou vai reverter tudo e a gente vai perder os suportes mais importantes. Então vamos começar falando sobre isso, né? Vamos começar falando sobre os gráficos e vamos começar falando sobre o mercado norte-americano, depois a gente vai para o nosso querido Ibovespa e encerramos o fechamento. Vamos lá? Seguinte, S&P, como eu falei, subiu 2,5%, Dow Jones subindo 2,6%, Nasdaq subindo 3%. Uma recuperação muito boa, e aqui a gente pode ver, né? Apple subindo 8%, Microsoft subindo 4%, se recuperando, né? Aqui Google se recuperando, Meta foi muito ruim o resultado, Amazon teve um resultado ruim, por isso que caiu 7%, tá? Mas os bancos, tá? Os bancos eles seguem nesse movimento de alta, setor financeiro forte, e isso, querendo ou não, ajuda bastante o mercado norte-americano. E aqui que eu falei, né? O setor de óleo e gás aqui, ó, subindo bem também, em vista dos resultados acima do esperado da Exxon e da Chevron. Então, um dia bem positivo para o mercado norte-americano e, sem dúvida alguma, depois do susto de ontem, e o mercado confirmou o rompimento desse patamar, está em tendência de alta no curtíssimo prazo, mostrou a força desse patamar, né? Fez o pullback, perfeito, né? Isso aqui é livro. Fez o pullback, ganhou força compradora, rompeu as médias, está muito bonito, tá muito bonito. Caminho aberto aí para buscar já está numa resistência importante, né, que é o 3.960, mas está bem bonito. Esse movimento de hoje aqui sacramenta, né, a tendência de alta de curtíssimo prazo, o viés de baixa do curto prazo, a tendência de baixa de curto prazo ainda existe, né, enquanto abaixo desse 4.000 aqui, mas perdeu o viés de baixa, né? Então isso é muito importante. Tendência de alta no curtíssimo prazo, no curto prazo ainda está em baixa, mas perdeu um viés importante, né? E aí dá espaço para a tentativa de recuperação no curtíssimo prazo. Então vamos ver, tá ficou bem bonito mesmo o fechamento do S&P, beleza? E o nosso Ibovespa, como é que tá? Como eu falei para vocês, né? A gente vem comentando. Primeiro, se perder os 111.600 e a média móvel de 72, vamos voltar para esse cenário de congestão e não tem tendência de alta de curtíssimo prazo. Aí a gente volta para 110, volta para 108. Conseguiu, olha como recuperou bem no final do dia. Ó, né, deu uma boa recuperada aí no final do dia, fechando na máxima. Ó, a longa sombra inferior, né? Fechou, conseguiu superar a máxima, esse 115, e em especial rompeu 116.230. A tendência de alta de curtíssimo prazo volta a ganhar força e aí a gente tem o caminho aberto para o 120. Se a gente romper a máxima do ano, 121.628, e tem cenário para isso. Mesmo com a queda de 4% nessa semana, estamos acima das médias cruzadas na compra no semanal, tendência de viés de alta no curtíssimo prazo. Só falta voltar acima desse topo aqui, né? Que, querendo ou não, segue como uma referência de topo aí do mês. E aí, se rompeu 121 mil pontos, quem sabe o topo histórico, mais uma vez aí os 131 mil pontos. Tem gráfico para isso, tem múltiplos para isso também, né? Então, vamos ver. A gente está num momento muito interessante aí para o mercado brasileiro, tá? Aí, quem que liderou o que eu falei para vocês? Quem liderou as altas? B3 conseguiu se consolidar acima do 13,60, acima das médias. Mesma história aqui do Ibovespa, né? A mesma ideia. Se conseguir romper a máxima do ano, do mês aqui, abre caminho para a máxima do ano no 16,06. Beleza? E aí, destaque negativo foi Vale, né? Com essa queda, com volume acima da média, né? Segundo dia de volume forte na venda, com gap de baixa, tendência de baixa do curtíssimo prazo está concretizada, a abertura da banda inferior de Bollinger, então volatilidade na venda, a expectativa é fechar esse gap aqui no 63. Ainda mais com tudo que foi dito, né, pela teleconferência, até mesmo a teleconferência de Usiminas, pessoal, assim, diretoria, e tá certo, né, tem que trazer como é que eu posso falar assim, uma diretriz para o mercado. Todos, assim, muito preocupados com o que pode acontecer com a economia chinesa, porque o Congresso
comunista não trouxe nada de importante com relação à economia, né? Nem estímulo, nem com relação à política de Covid-0, nada. Então, aparentemente, o nosso maior consumidor da commodity metálica, do minério de ferro, entre outros, não está disposto a consumir, a investir como sempre investiu em construção. O que, assim, um dia isso ia acontecer. Se você for pensar, um dia isso ia acontecer, porque, né, não dura para sempre o processo de urbanização de um país, né? Não é como sempre foi lá na China. Isso iria acontecer um dia, que esse é um dos grandes... Isso é um negócio que ninguém consegue colocar na conta, né? Mas o minério atingiu, né, as mínimas lá de 2020, vamos ver como é que vai ser o comportamento. Pelo gráfico aqui de Vale, a expectativa é voltar para a região, perder 66, né, por conta do momento de baixo, fechar esse gap em R$63, né? Mesma coisa de Usiminas, devolveu tudo, se perder esses 6,90, ganha mais um momento de baixa no curto prazo a favor dessa forte tendência, espaço para voltar para R$6, 5,30. Beleza? Bom, Petrobras, só para a gente fechar aqui, mais uma vez se sustentou acima do 31,90, mais um candle de indefinição perto da média móvel de 21. Se consolidou acima do 34, tendência de alta de curto prazo volta a ganhar força, em linha com a tendência forte que está o papel, caminho aberto para os R$38. Perdeu 31,90, perdeu a média móvel para 72, esquece tendência de alta de curtíssimo prazo, e aí o mercado entra num processo de indefinição no curtíssimo prazo, pode confirmar um topo duplo aqui no semanal e voltar, quem sabe, para os 28,60. Então, muito importante aí o 31,90, assim como para Banco do Brasil, muito importante o 37,18, uma vez que o papel entrou numa congestão no curtíssimo prazo, se perder esse patamar, espaço para uma correção, né, porque vai perder a média móvel de 21 do semanal, voltar para o último topo rompido aqui, né, que deu espaço para esse movimento de alta na faixa dos R$34. Beleza? Bom, destaque de alta. Quem mais que a gente teve de destaque? Né? E Cogna fechando, né, só para chamar de o último destaque de alta, fechando a semana, testando justamente o ponto decisivo. Se esse papel conseguir romper esse 3,20, 3,30 em fechamento semanal, vai confirmar esse fundo duplo aqui gigantesco, que está sendo formado desde ao longo do ano aqui inteiro, e aí abre espaço para voltar para essa região dos 3,80. Então, definitivo e muito importante o comportamento do papel em relação aos 3,20 e 3,30 nessa próxima semana. Beleza? Tranquilo? Bom, é isso, né? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Foi, né? A gente só para citar aqui, esses movimentos de alta do mercado ontem e hoje, nós aproveitamos para fazer parcial em posições, né? O pessoal foi fazendo parcial, pessoal, vai fazendo parcial, tirando um pouco de risco da carteira. A gente fez duas parciais, a gente tinha duas posições com 10%, uma a gente fez uma parcial aí de 8% a 9%, depende do que o pessoal pegou, mas no mínimo aí 8%, e a outra a gente fez uma parcial de 3% a 4%, certo? Então a gente aproveitou esse movimento de alta para fazer parcial, a gente não adicionou nenhum papel, apesar de ter muita coisa no radar, né? Até deixei bem sinalizado para o pessoal lá do Infobolso os papéis que a gente está de olho, mas eu não quis adicionar nada antes de um dia tão importante, né? Que é a questão da eleição. Porque no final das contas, como eu disse, apesar do mercado, o mercado ele tem bastante espaço para andar ainda. Os múltiplos de diversas empresas, diversos setores estão bem descontados. Então, tem, assim, algo para capturar. Existe upside a capturar. Então, não fico tão desesperado, assim, no momento. Porque tem bastante coisa interessante para capturar. E se você quiser fazer parte, né, do grupo do Infobolso, saber dessas recomendações, né, enfim, participar com a gente Hoje eu fiz um texto explicando sobre Vale, enfim, tem, assim, não é só análise técnica, né? A gente traz eu pelo menos tento trazer uma análise mais profunda das coisas, né? Sempre com uma indicação do que fazer, sempre trazendo fundamento, múltiplos, enfim. Se você quiser fazer parte do Infobolso,
ter a carteira, ter as recomendações, tirar suas dúvidas de fato, né, sobre os papéis, enfim, descrição do vídeo. Confira a página de vendas do Infobolso e também o vídeo explicando de todos os benefícios que você vai ter do Infobolso. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até mais.